Olá, quarta-feira, 21 de outubro. Hoje nós vamos receber o professor bauruense que pesquisa a substância que trataria câncer. A gente conversa com o biólogo Marcos Vinícius de Almeida, que tem a patente da fosfoetanolamina. Ainda sobre saúde. O Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu recebe prêmio pelo desempenho na área de transplantes. É a instituição do interior que mais faz cirurgias de rins. Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru abre as portas para alunos do ensino médio e mostra na prática conceitos que para eles eram só teoria. Bauru Basquete apresenta novo técnico, um velho conhecido do esporte na cidade, com a promessa de renovação. A Secretaria de Estado da Saúde premiou os hospitais que mais se destacaram na captação, notificação e realização de transplantes de órgãos no período de agosto de 2014 a agosto deste ano. E o Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu está entre os premiados. Aqui no interior, é a instituição que mais realiza transplantes de rim. Você vai ver o que esse título significa para quem passa pela cirurgia e ganha uma vida nova. Graças a Deus. Paulo César tem 46 anos e há 2 convivia com sessões de hemodiálise. Os rins dele pararam de funcionar por conta de uma doença autoimune. Eu comecei a inchar as pernas e a pressão começou a subir. Na época, os médicos suspeitou que eu estava com uma trombose nas 2 pernas. Aí fui internado para fazer os exames e, infelizmente, descobriu que eram os rins que estavam falhando. E, na época, um já tinha necrosado. Depois de 6 meses na fila para o transplante, a cirurgia foi realizada há uma semana. Como tudo correu bem, agora ele se prepara para deixar o hospital. Graças a Deus, é um milagre, né? É vida nova. É uma segunda chance de vida, né? Vida nova para ele e para a esposa, que o acompanhou ao longo de todo o tratamento. A gente não vai ficar mais preso, né, na máquina, a gente vai poder sair, poder viajar, então, poder se alimentar direito, né? Tomar água, isso é muito bom. É por essa liberdade que o seu Bartolomeu também espera. Foram 10 anos de hemodiálise enquanto aguardava por um doador. Falando com a minha esposa aqui agora, porque ela esteve aqui, né? Falei que daqui para frente nós vamos viajar. Porque nós éramos amarrados. Nós não podíamos sair de casa porque tinha o compromisso da hemodiálise, né? E eu sou aposentado, ela é aposentada. Então, agora, eu com transplante, eu posso pegar, né, pegar o carro lá e sair viajar por aí com ela, passear, né? Então, agora estou livre. A insuficiência renal é uma doença silenciosa. Normalmente está associada ao descontrole da pressão arterial e do diabetes. E quando se torna crônica, ou seja, quando os rins param de funcionar, ela é irreversível. O paciente só tem 2 caminhos, a diálise ou o transplante. Por isso, a prevenção é fundamental. Controlar os níveis de hipertensão, da pressão alta, de uma forma muito satisfatória, né? Deixar o diabetes extremamente controlado, né? Em qualquer sinal de inchaço, edema, procurar também o médico e ver se vale a pena fazer o exame do rim específico, que é a creatinina. Acompanhando esse marcador, esse exame, controlando corretamente a pressão e o diabetes, a maior parte das causas de doença renal acho que vão ser um pouco mais preveníveis. Por ano, o Hospital das Clínicas da Unesp, aqui em Botucatu, realiza em média 120 transplantes de rim. Esse índice torna o hospital referência aqui no interior do estado nesse tipo de cirurgia. A lista do interior nós devemos ter em torno de 600 pacientes. 300 estão aqui com o HC Unesp de Botucatu. Um paciente que entra hoje na lista, ele é listado aqui no nosso HC, ele transplanta em torno de 1 ano. Claro que assim, ele vai transplantar pela compatibilidade, mas na média costuma demorar 1 ano, né? Então a gente acha que é um tempo bastante curto hoje, né, perto do que era no passado, tornando o HC um hospital de referência para esse tipo de procedimento e também o nosso estado como referência para transplante com doador falecido. O HC faz transplantes desde 1987 e só foi possível atingir esse volume de cirurgias com um trabalho integrado do corpo clínico.
Apesar de significativo, o número de procedimentos poderia ser ainda maior, mas isso não acontece porque o volume de doações ainda é pequeno. A recusa familiar hoje no estado, ela pode chegar até 40%, às vezes até 50%. Metade dos casos que iriam para a doação são recusados pela família. Então, se a gente trabalhasse um pouco em campanhas educativas, a gente poderia reduzir essa recusa, por exemplo, a 30%, talvez 15%, um número um pouco mais aceitável. Com isso, a oferta de doadores aumenta e, naturalmente, o número de transplantes também vai aumentar, de rim e de outros órgãos. Chuviscou hoje em pontos da cidade, a gente pode voltar a ter chuva nesta quarta-feira ainda. Veja os detalhes no mapa. Chove de moderado a forte em pontos isolados do estado. A aproximação de uma frente fria deixa o tempo ainda mais instável nesta quinta-feira, com possibilidade de pancadas em todas as regiões. Bauru pode voltar a ter chuva hoje e amanhã também. Agora a umidade do ar é de 32%. A velocidade dos ventos é de 9 km por hora. Hoje a mínima foi de 23 e a máxima chegou a 36 graus. Amanhã o calor continua. Os termômetros devem variar entre 24 e 37 graus. No próximo bloco, a gente apresenta o novo técnico do Bauru Basquete, o Demétrios. Ele já defendeu em quadra as cores da cidade. E você vai conhecer também. Seriam eles futuros cientistas? Alunos do ensino médio visitam os laboratórios da Faculdade de Ciências da Unesp e aprendem como são feitas as pesquisas. Voltamos num instante só. A Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru promoveu hoje o UFC de Portas Abertas. O evento faz parte da Semana Nacional de Ciência e recebe alunos do ensino médio para conhecerem os laboratórios de ensino, pesquisa e extensão. Um incentivo para a formação de futuros professores e pesquisadores. Projetos que fazem parte do PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, faziam parte da exposição. São trabalhos que auxiliam no entendimento de temas como refração da luz, fluorescência e fosforescência. Você enxerga outras cores, porque você sempre tem uma perda de energia. O evento tem por objetivo aproximar as experiências desenvolvidas nos laboratórios universitários da comunidade bauruense, levando conhecimento para os estudantes. Esse evento, o UFC Portas Abertas, surgiu da ideia de poder abrir a universidade para mostrar para o público externo um pouco do que é feito aqui. São experimentos que eles vão ilustrar alguns fenômenos da natureza ou alguns fenômenos que ocorrem na tecnologia, e isso vai estimular realmente ele a tentar aprender um pouco mais sobre isso e ver a importância, do conhecimento científico. Durante todo o dia, mais de 300 estudantes do ensino médio passaram pelas salas da Unesp. Eu achei muito interessante o fato de que a gente está numa etapa de escolher o que vai fazer, ensino médio, e ter contato com os universitários também foi muito bom. Os experimentos são divertidos, alguns a gente tem um conhecimento básico, aí a gente deu uma aprofundada com eles. Eu gostei muito da primeira parte, que fala sobre o prisma, que reflete a luz e sai o arco-íris, e também fala sobre a luz, que reflete e pode sair em vários ângulos, dependendo do solo onde bate, dependendo do espelho que bate normal, e achei bem legal. Para os professores, que têm a tarefa de transmitir assuntos complexos da física, química e matemática, a atividade permite ao aluno complementar o conteúdo aprendido em sala de aula. No ensino regular, nós temos uma dificuldade, com a parte prática. Então, se trabalha muito mais a parte teórica, até pela falta de espaço, de ter espaços, equipamentos específicos, Então, eu acho que a vinda do aluno, essa abertura que a Unesp dá essa oportunidade que lá eles não têm. A oportunidade o quê? De conhecer a universidade, de conhecer os universitários, de ter uma linguagem mais próxima deles. E fora a questão do equipamento, de mostrar o que a universidade oferece. Já para os universitários, o evento é uma oportunidade de vivenciar o dia a dia das aulas e preparar conteúdos que despertem o interesse dos alunos. O aluno ele tem um contato maior com a ciência em si. Eles conseguem participar, ver na prática, eles despertam uma curiosidade maior neles. Então, eu acho muito importante esse tipo de atividade para os alunos, para eles e para a gente também.
Essas atividades que você viu na reportagem foram realizadas mesmo com o campus da Unesp em Bauru sem energia elétrica. Um problema na cabine de força interrompeu o fornecimento de energia desde a tardezinha de ontem. Foi preciso trocar a chave disjuntora. Os trabalhos de estabelecimento do serviço terminaram agora no fim do dia, mas as atividades no campus continuam suspensas até agora à noite. O assunto é esporte. O Bauru Basquete já tem um novo comandante. 5 dias depois da demissão do Guerrinha, foi apresentado hoje pela manhã um novo técnico. É Demetrios Ferracil, de 42 anos, que está de volta à cidade depois de iniciar a carreira como jogador nas categorias de base da Luso. E o agora treinador já chega com uma missão ambiciosa: conquistar o título inédito do NBB. Demetrios liderou o time do Minas Tênis Clube na última temporada do NBB, o Novo Basquete Brasil, quando conquistou a 5ª colocação. Ele admite que é uma grande responsabilidade assumir o posto do ex-técnico Guerrinha, profissional muito identificado com o basquete bauruense. Os títulos conquistados por Guerrinha e a boa relação dele com a torcida local também são vistos como desafios da nova comissão técnica. A gente sabe da responsabilidade, também tenho um respeito muito grande por tudo o que o Guerrinha conquistou, mas como hoje eu estou no comando, eu vou em busca disso, eu vou em busca também de títulos, vou em busca de superar marcas junto com a equipe, né, um trabalho em conjunto. Então o mais importante é o dia a dia a gente ir crescendo, o dia a dia a gente estar preparado para poder passar por dificuldades e saber lidar com elas. Para o conselho gestor do time, que reúne diretores, patrocinadores e amantes do basquete de Bauru, a troca do treinador foi decidida como uma forma de buscar inovação para o time. Na verdade, não é questão dos resultados, porque os resultados foram ótimos, né? Nós tivemos só bons resultados. É um entendimento para frente, não para trás, que a diretoria entendeu que para os próximos campeonatos precisaria ter esse novo exerção de ânimo novo, um oxigênio novo e principalmente um sistema de trabalho diferente do que vinha sendo feito. Além do currículo de Demetrios, que atualmente também é auxiliar da seleção brasileira, também pesou na escolha dele a relação que tem com a cidade. Você tem que conhecer a pessoa, o relacionamento profissional e o relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal nós já temos, então já conhece o caráter, a pessoa. Profissionalmente ele vem se destacando há anos como um dos melhores treinadores, o sistema de trabalho dele é aquilo que a gente precisa. Então casando as duas coisas foi muito mais fácil tomar a decisão. O carinho que eu tenho pela cidade e as pessoas aqui é um carinho muito grande, então isso aí facilitou, me senti muito mais à vontade de poder tomar uma decisão. Em qualquer momento que você tem uma energia positiva, uma energia boa, isso vem ajudar a equipe, isso vem ajudar o nosso trabalho no dia a dia e é isso que a gente espera. Há 12 dias da estreia do time no NBB, conselho gestor e técnico já traçam uma meta ambiciosa: conquistar o título inédito da competição, que escapou por pouco na temporada passada. A gente está muito confiante que a gente tomou a decisão certa e vamos ser campeão do NBB 8. Aí pode escrever e depois cobrar a gente. E o primeiro desafio do novo técnico do Bauru Basquete já tem data para acontecer. É no dia 2 de novembro, na estreia do time no NBB contra o Flamengo. E o técnico já conta com um diferencial do time da cidade. Agora eu estou do outro lado, né? Antes eu vinha jogar contra e sentia a pressão da torcida contra a minha equipe, que é uma pressão muito forte, que sabe incentivar, sabe dar força no momento certo. Mas graças a Deus hoje eu estou do lado certo, né? Hoje eu estou do lado onde eu vou ter o apoio e com certeza a equipe vai se sentir muito mais confiante com esse apoio da torcida. Depois do intervalo, a gente conversa com o biólogo Marcos Vinícius de Almeida, o pesquisador da Unesp em Bauru, que estuda a substância que trataria o câncer, a fosfoetanolamina sintética. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Agora nós vamos falar de um assunto muito repercutido nos últimos dias, a pílula que supostamente curaria o câncer. É a substância fosfoetanolamina, sintetizada pelo professor Gilberto Cheirice, do Instituto de Química da USP em São Carlos. Ela teria apresentado resultados positivos no tratamento de tumores em animais. Outros profissionais participaram desse estudo, entre eles um professor daqui de Bauru. Ele está em nosso estúdio, é o biólogo e pesquisador da Unesp, Marcos Vinícius de Almeida. Marcos, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Marcos, como que você se envolveu com a pesquisa dessa substância? Tudo começou em 2001, quando um professor daqui da Unesp de Bauru, o professor Margaliani, me apresentou o professor Gilberto Cheirice.
E ele apresentou no intuito de que o Xerice fornecesse uma substância que possivelmente fosse tratada para controle de epilepsias, isso em animais. Então começou com a iniciação científica. Isso durou até 2005, quando em 2005 eu fui fazer o meu mestrado no programa de bioengenharia, e aí sim passei a ser orientado direto do professor Gilberto Xerice, lá em São Carlos. Marcos, a gente sabe que as pesquisas do professor Gilberto, elas foram aplicadas somente em animais e você hoje faz parte desse grupo, né, que está pesquisando, estudando a substância. O que já se tem comprovado em relação ao tratamento de tumores em animais? Em animais, ela já fez toda a parte pré-clínica para culturas celulares de tumores de seres humanos, em culturas celulares in vitro. Já foi feito toda a parte dos estudos em roedores, com melanomas e outros tipos de tumor. Então, para esses casos que foram estudados nos estudos pré-clínicos, ela já tem uma boa evidenciação de cura ou de uma grande redução, mesmo quando comparado a alguns produtos quimioterápicos. Regride o tumor ou até elimina o câncer? Sim, em alguns casos chega a eliminar totalmente, em animais chega a eliminar totalmente. Certo. E uma crítica que se faz recorrente à suposta ação dessa substância como uma substância que curaria o câncer é que não existiria um medicamento capaz de curar qualquer tipo de câncer. Queria saber qual a sua opinião sobre essa afirmação e para quais tipos de câncer já foram atestados resultados positivos dessa substância em animais? Enfim, para animais, como eu disse, para melanoma já foi testado, para outros tipos de tumor que eu não vou ter a listagem total, ela já foi avaliada. Porém, a afirmação é verdadeira no sentido de se dizer no momento presente. Até hoje não existe uma única substância capaz de curar uma grande variedade de câncer, porque o câncer não é uma única patologia, ele compreende várias patologias. Agora, fazer essa afirmação a plano futuro, que nunca haverá uma substância, é uma afirmação infundada. Afinal de contas, o futuro, nós não conhecemos o futuro. Então, é uma afirmação sem procedência científica, sem arguição científica verdadeira. O que será feito daqui 100, 200, 300, 500 anos? Será que isso é possível? Não podemos dizer que sim, nem podemos dizer que não. O que eu ressalto muito é o seguinte, que a ausência da evidência não é a evidência da ausência dessa possibilidade. Entendi. O professor Gilberto já trabalha bastante tempo, né, com essa pesquisa. E por que essa substância ainda não foi testada em humanos? O procedimento para avaliação clínica é um procedimento que requer um preenchimento de uma série de procedimentos burocráticos. Enfim, o grupo, no decorrer do tempo, o professor Gilberto, o Dr. Renato Meneghello, o professor Durvaney do Instituto Butantan, eles caminharam nesse sentido para se realizar, porém são etapas que requerem assim, um comprometimento de um grupo muito maior, de uma instituição propriamente dita, de um fomento, de uma agência de fomento, ou seja, precisa alguém que financie essas etapas e precisa ser feito isso com muito critério. Então, não foi nem por falta de procura, nem por incapacidade do grupo, mas por não haver até o momento um comprometimento de uma instituição de maior peso e sim um financiamento de todas essas relações que sejam exigidas para que se cumpra esses testes clínicos. Demandaria um investimento grandioso. Muito provavelmente dependendo do tipo de tumor que se avaliaria e a abrangência desse estudo que lá fosse feita. Para quanto mais abrangência esse estudo fosse feito, muito mais provavelmente seria uns valores maiores. Marcos, você detém, junto com esses profissionais, a patente da fosfoetanolamina. E o que isso significa na prática? Na prática não significa muita coisa. As pessoas acham que isso vai trazer retornos econômicos absurdos. Não, na realidade não. A patente foi feita simplesmente como um método de garantia que nenhum grupo particular patenteasse essa nova rota de síntese que foi desenvolvida pelo professor Gilberto, inteiramente desenvolvida por ele, refeita e reproduzida as cápsulas pelo Dr. Salvador. Então foi como uma forma de garantia de que o objetivo principal do grupo, que é que se um dia isso ficar comprovado em etapas clínicas, a evidência para um determinado tipo de tumor, e isso fosse distribuído ou mesmo comercializado a baixo custo para a população carente, nós temos um compromisso de fazer a doação integral dessa patente. O que nós pedimos, a única coisa em troca, seria possivelmente aí um retorno para uma formação de um instituto, para que não se cessasse as outras pesquisas que o grupo tem desenvolvido ao longo desses anos. Imagino que vocês tenham sido procurados por empresas, grandes laboratórios, então o acordo que vocês têm entre vocês é este. Se for para doação desse medicamento depois, sim. Caso não tenha esse interesse... Na realidade, nós vamos bater nessa tecla enquanto for possível, de que seja produzida no Brasil
a baixo custo, desde que evidenciada a sua eficácia, obviamente isso, mas desde que o registro seja concluído, que seja possível essas evidências. E se tem um comprometimento de que a população carente receberia isso, nós temos um acordo que nós vamos doar essa patente para o grupo, ou para a instituição, ou para o governo federal, enfim, para a instituição que fizesse essa contrapartida dessa liberação para a população de baixa renda. Vocês já começaram uma negociação com um laboratório público do Rio Grande do Sul, né? Explica para a gente o que seria. Na realidade, foi feito um primeiro contato pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde nós fomos homenageados na semana passada, e o deputado Marlon, principalmente, ele encabeçou um contato com o Lafergs, e o Lafergs ele se prontificou a analisar uma possível parceria. Para tanto, nós estamos reunindo os documentos que foram feitos dos estudos até então. Esses documentos serão apresentados numa próxima reunião e aí sim dar-se-á uma nova sequência de uma possibilidade de um delineamento clínico ou se tenha que se refazer alguma etapa pré-clínica para que todo o protocolo exigido pela Anvisa seja cumprido nesses procedimentos. Para fazer os testes em humanos, inclusive. Sim, a etapa clínica ela compreende, compreende os testes e avaliação em seres humanos, começando com pequenos grupos e terminando aí para até o grupo de 800 pessoas. A pergunta que todo mundo se faz agora, Marcos, para a gente concluir, as pessoas deveriam estar tomando, na sua visão, essas cápsulas neste momento? Qual que é a sua posição em relação a isso? Eu acho que isso é uma decisão individual de cada um. Eu não posso influenciar a decisão das pessoas que estão procurando um desejo de sobrevida ou uma melhora de vida, ou mesmo falar que elas devem ou não devem fazer o uso da substância. Na realidade, os estudos eles encaminharam para as etapas pré-clínicas, necessitam ainda de estudos clínicos. Agora, a decisão individual de cada ser humano, desde que corroborada pela opinião dos seus médicos, dos seus tratamentos tradicionais que estão sendo desenvolvidos, a gente pede isso para que não se abandone os seus tratamentos, para que se tente um tratamento com fosfetanolamina, que ouçam os seus médicos, que continuem os seus tratamentos, que confiem na terapêutica que foi aplicada. Somente o médico de cada indivíduo sabe bem essa relação. Agora, influenciar o ponto de vista de um ser humano que ele deve ou não deve tomar, como eu não vou dizer isso como cientista, mas como um ser humano, é uma decisão e um direito individual de cada um. Tá certo, Marcos. Muito obrigada por sua participação. Obrigado, Larissa. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.